Agora, irmãos, vamos ler a palavra do Senhor. Mas antes que nós leiamos, eu quero fazer um preâmbulo, que é o seguinte. Como os irmãos sabem, nós estamos nos preparativos para a abertura, o lançamento daquele movimento do Espírito sobre a trombeta. Os irmãos estão lembrados, né, naturalmente. Projeto trombeta. Buscando a Deus, irmãos, por uma palavra, eu percebi de Deus alguma coisa. E Deus me fez lembrar e ver que Ele está nos preparando primeiro. Porque sem uma preparação de Deus, não vai acontecer nada. Porque do jeito que eu sou, do modo como eu ajo, como eu falo por mim mesmo, isso não vai alcançar coisa nenhuma. Mas, se tivermos uma preparação de Deus, nos deixarmos levar pelo caminho preparado, então nós alcançaremos, não os nós, mas os propósitos de Deus nesse momento, quando nós vamos levar a palavra de advertência de que Jesus já vem. Jesus já vem. De modo que a palavra nessa manhã, irmãos, eu diria que ela é preparativa. Deus, Ele vai chegar aos santos quantos conosco. E cabe a cada um de nós extrair do que Deus fala a porção, a parte que cabe a nós. De modo que eu quero tirar para mim a porção que me é enviada nesta manhã, e eu creio você também tirará para você a porção que Deus vai mandar para você. Evangelho segundo o Santo João, capítulo 6, Evangelho de João 6. Nós vamos, irmãos, começar a ler no verso número 22. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 22. No dia seguinte, a multidão que estava da outra banda do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós, contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o na outra banda do mar, disseram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse, na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos
saciastes. Uma rápida parada aqui. A primeira coisa, irmãos, aqui nós encontramos aqueles que estão seguindo a Jesus por um interesse pessoal. Nós temos dito algumas vezes que há muitas pessoas, inclusive os nossos, né, no sentido de ter Jesus, que de vez em quando nós queremos tomar uma dose. Quando há necessidade, nós tomamos uma dose de Jesus e é passada a dificuldade, nós deixamos tudo para lá. Até que tenhamos outra dificuldade e tornemos a ter a necessidade de tomar outra dose. É o Jesus melhoral. Ele é tomado só quando há uma dificuldade, uma dor. Há uma dor, toma o melhoral, toma Jesus, uma dose de Jesus, a dor passa e continua tudo como está. Creio que você percebeu, se não vai perceber agora, que esse grupo aqui é chamado de multidão, e esse grupo fez, eu diria assim, um esforço muito grande. Eles andaram muito, eles remaram muito à procura de Jesus. Mas o interesse não estava nos sinais, como diz Jesus, o interesse não estava na pessoa de Jesus, mas naquilo que a pessoa de Jesus podia fazer. Por isso, quando nós louvamos a Deus, não louvar a Deus porque Ele faz tão somente, mas louvar a Deus por aquilo que Ele é, que é o maior fundamento que nós podemos obter. Então, essa multidão aqui, como hoje, há uma grande multidão que está atrás de Jesus, procurando, e vai para qualquer lugar, mas não está interessado na pessoa de Jesus, mas naquilo que Jesus pode fazer por elas. Note, querido irmão e irmã, que o propósito aqui é bom, mas a motivação está errada. De modo que essa multidão estava aí, o propósito era muito bom, procurar achar Jesus, mas a motivação estava errada, a motivação era o desejo pessoal. Bom, andar com um camarada desse, que a gente fica lá, ouve ele falar, e quando tem fome, ele pega ali 4, 5 pães, 3 pães, e faz uma oração, multiplica, e a gente come até fartar. Ah, não, um homem assim eu vou seguir mesmo. Paramos na leitura em que verso, irmãos? 26. Vamos seguir a nossa leitura. Aí Jesus disse para eles, como diz a mim a você, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Porque a este Deus, o Pai, o selou. Seria bem interessante uma descrição, ainda que sucinta, do selo. Para que é o selo? Por que o selo? Primeiro, o selo declara inviolabilidade, mudança. Então, Jesus é aquele que veio selado pelo Pai. Mas esse selo que era Jesus, precisava ainda de uma coisa. Como todo e qualquer selo precisa. Se você for ali na agência dos Correios e comprar um selo mais caro que lá tiver, e você trouxer para casa, aquele selo valerá apenas o que você pagou por ele. E ele não tem muito valor, porque o valor ali é o valor venal, só aquilo ali. Comprou por R$1, ele só vale R$1. Mas aquele selo, ele está precisando aí de uma outra coisa. No momento em que ele for aplicado, e nessa aplicação ainda não está resolvido o problema, no instante que ele for aplicado,
e houver aquilo que a gente diz de obliteração, ele for obliterado, ou seja, quando a carta chega lá no correio, está selado, era batido um carimbo. Aquele carimbo, ele tinha duas funções. A primeira era tirar o valor venal do selo. Se você se arrependesse, tirasse o selo, você não venderia mais de jeito nenhum, porque o selo estava obliterado, perdeu o valor. Entretanto, aquele ato de obliteração, isto é, carimbar o selo, ganhava um valor muito maior do que o valor venal dele. Porque agora, aquilo que estava selado, a carta, a correspondência, ela traduzia-se na leitura que se fazia, por causa do carimbo que estava sobre o selo, que aquela carta ela era inviolável. Só o homem, a mulher para o qual a carta fora enviada, poderia abri-la. Jesus é o selo de Deus. Faltava era obliterar. Isso aconteceu, né, irmãos? No dia em que ele lá na cruz morreu, pronto, é inviolável. Por isso, ninguém pode salvar além de só Jesus pode salvar. Não há outro. Então a recomendação de Jesus era para quê? Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois, de repente parece que nasceu no coração deles alguma coisa nova. E entendemos assim por causa da pergunta que eles fizeram a Jesus. E a pergunta é: que faremos para executarmos as obras de Deus? Senhor, o que é que nós vamos fazer? O que devemos fazer para executar as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. De repente, Jesus juntou tudo, fez um pacote só. E disse tais palavras: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Quer dizer então, meus irmãos, que sem Jesus nada vai acontecer. Trabalhar não pela obra que perece, quer dizer, as minhas e as suas atividades, aquilo que nós fazemos às vezes até com uma compensação, isso não tem muito valor não. O valor está em ficar em silêncio. Não, né? O valor está em crer naquele que Deus o enviou e o selou. Crer em Jesus. De modo que tudo quanto nós vamos fazer nesse projeto Trombeta terá que ser feito nesta forma e por esta forma. Crendo na graça e no poder do Senhor, crendo em Jesus, porque não seremos nós, mas é Ele quem vai fazer. Seremos apenas os instrumentos, simplesmente. Então a obra de Deus, meus irmãos, não é nada que nós possamos imaginar, é sair, é saltar, é pular, é gritar, é profetizar, é cantar, é gritar. Não, não é nada disso. Porque isso qualquer pessoa pode fazer, senão não haveria falso profeta, falsos adoradores, senão não haveria falsos seguidores.
O problema não é fazer isso, mas é crer naquele que Deus enviou. E partindo desse pressuposto de Jesus, quando a gente crê nele, então todas as demais coisas estão do lado, e agora tudo quanto fizermos, faremos porque nós cremos nele, é por fé. E aí? Bom, e aí? Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas? O que é que nós, irmãos, percebemos aqui? É lógico que ao começar a palavra, nós já falamos mais ou menos sobre isso aqui. Que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Que você entende uma multidão seguindo a Jesus, como hoje uma multidão segue a Jesus, mas há um problema. O problema é a individualidade. O problema é o ego, aquilo que está dando a pessoa, o que ela quer pessoalmente para ela, sabe? E eles fizeram uma declaração: que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Porque eles seguiam a Jesus, mas ainda não criam nele. Que operas tu? Faz alguma coisa. O que nós já vimos é pouco. Faz mais alguma coisa, opera mais uma maravilha qualquer, agora aqui ao vivo, para que nós creiamos em ti. Isso transmitia também uma outra ideia, que não está aqui na Bíblia, mas é uma ideia que nós podemos, eu diria assim, inferir. A ideia era que o que Jesus havia feito não era ato de Deus, não era poder de Deus, não era fé em Deus. E o que era então? Mágica. Mágica. Isso era a ideia deles. Bom, vamos seguir nossa leitura. Que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. O que você vê nisso aqui? O que você percebe do que eles estão dizendo? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. O que você entende aqui? O que você vê aqui em tais palavras? Certamente você não vai ver ou pensar que eles eram ignorantes acerca das coisas de Deus. Você não vai imaginar que eles nada sabiam. Eles estavam fazendo uma declaração da qual eles tinham conhecimento. Eles sabiam que os seus pais, os antepassados, haviam comido maná no deserto. Eles sabiam do poder de Deus quando derramou maná lá no deserto. Mas é um detalhe, no entender deles, comeram maná, mas morreram. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Jesus vai estabelecer agora uma diferença entre o maná que foi derramado no deserto, que era apenas eu diria assim, uma simbologia, era apenas uma analogia do verdadeiro maná que um dia haveria de Deus derramar na pessoa de Jesus. Moisés não vos deu o pão. Eu quero também lhe explicar aqui, Jesus está falando e ele diz: Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o pão do céu. Não que aquele pão, aquele maná que houvesse, ou que houvera descido lá
ele fosse falso. Não, ele era de Deus. Vamos adiante na nossa leitura. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. É esse pão que desce do céu, que dá vida ao mundo, que nós vamos enfatizar. Não é o maná da Igreja Emanuel, não. Não é a capacidade dos membros da Igreja Emanuel, não. Não é o bom trabalho que os membros da Igreja Emanuel possam realizar, não. É aquilo que Deus fará através da minha e da sua vida. Aí Jesus declara mais, disse-lhes, pois, eles falaram, né? Jesus, dá-nos sempre desse pão. Aqui voltou o interesse deles, mas não era ainda o interesse real. Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Irmãos, uma questão aqui, assim, no meu modo de olhar, que eu diria interessante no bom sentido. Se estabelece aqui uma luta, eu diria assim, mental e espiritual. Jesus falava em termos espirituais, e eles torciam para o termo material, humano e natural. Essa é a luta que se estabelece. Quando você ouve uma palavra de Deus, se você não a aceita como vinda de Deus, você está nesse mesmo embate, torcendo para levar a palavra para o outro lado. De modo que eles estavam entendendo do lado do que estava o interesse deles. E vamos adiante na leitura da palavra do Senhor. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Jesus coloca agora por terra todos os argumentos deles, porque eles não tinham como escapar. Eles estavam vendo a Jesus, irmãos? Estavam, mas não criam, e é o que Jesus está dizendo para eles. Mas vos disse que também vós me viste, contudo não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E glórias ao Senhor, porque de repente Jesus coloca aqui uma garantia de eternidade. De repente ele coloca aqui uma garantia do que ele estava fazendo, ele coloca aqui a garantia da sua realização, a garantia da sua vida, ele coloca a garantia aqui daquele que eu lhe enviara ao mundo. Garantia de eternidade, garantia de vida. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Eu queria, irmãos, que nós pensássemos aqui numa questão que não tem sido muito debatida, ensinada, mas que não deixa de ter um grande relevo. Você foi a Jesus. Creio. Quem lhe enviou a Jesus? É isso que você está dizendo. Quer dizer, essa é a nossa teoria. Mas sabe, irmãos, muitos foram a Jesus porque estavam numa enrascada e não encontravam saída. A enrascada os levou a Jesus. Isso não trouxe nenhum benefício. A não ser, eu diria assim, Senhor, foi temporário. Outros foram a Jesus
porque está já no finzinho. Aquela mensagem que a gente vai lá e prega, o cara está morrendo de câncer, está na última hora já, vamos lá oferecer, olha, aceite Jesus e tal. E ele vai a Jesus porque ele está com câncer. Ele aceita Jesus porque ele está morrendo. Ele aceita Jesus porque ele está falido. Mas o que eu leio aqui, o que eu vejo aqui, é que todo aquele o quê, irmãos? Eu acabei de ler agora 2 vezes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então precisa ser enviado pelo Pai. Eu sei que há uma complexidade aqui, há alguma dificuldade para entender isso aqui. E a razão é muito simples. Porque sabe, irmãos, Deus, o Pai, Ele não salva ninguém. Deus, o Pai, não salva ninguém. É por essa razão que nenhum outro pode salvar. Pois, segundo diz a Bíblia, pois em nenhum outro há salvação. Ninguém poderá salvar. Imagine mesmo Deus, o Pai, Ele não pode salvar o homem. Por quê? Porque só pode salvar aquele que morreu para salvar. Deu a sua vida, derramou o seu sangue para poder salvar o pecador perdido nesse mundo. Por isso é que Deus, o Pai, não pode salvar, mas Jesus salva. Jesus é o Salvador. Jesus, Ele é o libertador. Jesus salva e salva mesmo. Ele acabou de afirmar, nessa garantia de eternidade, que todo aquele que o Pai lhe enviar, Ele recebe de maneira nenhuma, Ele o lança fora. Vamos adiante na nossa leitura. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O que eu vejo aqui, que mesmo Jesus tendo descido do céu, mesmo tendo sido enviado lá do céu, Ele fez uma coisa, meus irmãos, que na quarta-feira nós ouvimos um princípio dela. Ele renunciou à sua própria vontade. Você pensa, mas Jesus, Jesus. Ele renunciou à sua vontade, pois Ele mesmo está dizendo, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Eu não queria abordar aqui um ponto, mas pode ser que você tenha entendido e vai parecer uma confusão. Quer reler o verso que eu acabei de ler, por favor? E perdeu-se algum, irmãos? Perdeu-se algum? Onde está o Judas? E o que aconteceu aqui, irmãos? O Judas não tinha sido enviado por Deus. É uma semelhança aqui com aqueles que estão seguindo a Jesus por um interesse próprio e pessoal. Satisfazer algum desejo, algum ego. Mas deixa para lá porque é muito complicado e a gente vai adiante, porque precisamos chegar lá onde Deus quer.
Dito isto, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Agora começa uma murmuração. Desceu do céu. Isso é coisa nenhuma. Começa uma murmuração. Tem lugar agora uma murmuração contra Jesus. Por quê? O que estava dizendo aqui? Queriam nós chamá-lo de mentiroso, daquele que não estava falando uma verdade. Por isso eles murmuraram. E diziam na murmuração: não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como pode dizer ele, desci do céu? Outra vez, aquela luta, o espiritual contra o material, o humano. Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Não murmureis entre vós. Não murmureis entre vós. Porque a murmuração, meus irmãos, ela é um atrapalho. A murmuração, ela causa impedimento. A murmuração impede o caminhar. Lembremos-nos, por exemplo, no dia em que Miriam levantou-se com Arão e murmurou contra Deus na pessoa de Moisés, ela ficou leprosa. O que aconteceu? Teve que ser separada do arraial, ficou encerrada lá no lugar durante 7 dias. E durante 7 dias, aquela igreja não pôde caminhar, porque a Miriam estava leprosa lá no lugar. Até que ela fosse sarada, saísse lá de onde ela estava, para poder continuar a caminhada. Vamos adiante. Verso 41. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, o que acontece com ele? Quem ouve do Pai e aprende do Pai, ele faz uma coisa, qual é? Ele vai a Jesus, irmão, ele vai a Deus. Tudo que aprendeu do Pai e ouviu do Pai, ele vai a Jesus. É interessante isso aqui, é bastante profundo. Deixa eu dizer. Quando Deus fala conosco, como Ele tem falado, e o resultado dessa fala, no melhor dos sentidos, colocando a palavra fala, e o resultado dessa fala não nos levou a Jesus ou para Jesus, é porque não ouvimos Deus. Não ouvimos Deus. Porque o resultado é que, de quem ouve a Deus, aí é Jesus. Não ouvi Deus, então não vou a Jesus. Mas se eu ouvir Deus, eu tenho a obrigatoriedade de ir a Jesus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Esse tem visto ao Pai. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim,
tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Que negócio é esse? Como é que pode? Isso não dá nem para entender. Como é que pode eles nos dar a sua carne a comer? O que está acontecendo aqui, irmão, de novo? A questão era espiritual, mas eles já estavam levando para o lado natural. Outra vez estabelece na mente deles, no coração, uma luta. Eles estavam cegados, não podiam perceber que tinha que ser espiritual a questão e não material. Até porque é uma coisa lógica, se Jesus fosse, digamos assim, estraçalhado, esquartejado e minimizado os pedaços, não daria para cada pessoa um pedaço. Mas como pode esse nos dar a sua carne a beber? A sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não bebeis do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Por duas vezes já Jesus está dando uma garantia de ressurreição, que é um dos pilares da igreja. E adiante a palavra vai falar: quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Quem não permanece em Jesus é porque não comeu a sua carne, nem bebeu o seu sangue, no sentido espiritual no qual a palavra está sendo colocada aqui. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não é o caso dos vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Foi numa manhã, eles estavam reunidos lá na sinagoga, e Jesus então colocou tudo isso aqui para eles. Mais adiante, muitos, pois, dos seus discípulos, quando ouvindo isso, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? E é aqui, meus irmãos, que começa a história dessa manhã. É bem aqui. Duro é o quê, irmãos? Não estou ouvindo nada. Duro é esse discurso. E o resto? Quem não pode ouvir? Não dá para ouvir uma coisa dessa.
E o que Deus falou com o meu coração sobre isso? É que os discursos que vão ser passados aqui, eles serão endurecidos por causa da necessidade que cada um de nós tem para podermos então nas mãos do Senhor realizarmos aquilo que Ele quer. Projeto trombeta. Por isso Ele vai endurecer o discurso. Até aí nada demais. Os irmãos estavam na segunda-feira aqui, ouviram um discurso duro, né, irmão? Segunda-feira um discurso duro. É só o começo. É só o começo. Deus vai estreitar ainda mais. Porque, meus irmãos, olha, sem a qualificação de Deus, não adianta tentar e fazer nada se não estiver qualificado por Ele. Eu creio que você ouviu aí, se Ele não enviar, não vai acontecer nada. Quem não comer a carne não vai acontecer nada. Quem não beber o sangue não vai acontecer nada. Nada. Então, Deus vai estreitar muito mais para nos preparar, a fim de que sejamos usados por Ele com poder e graça para a salvação dos pecadores perdidos. Acho que cabe dizer também que no capítulo 16 do Evangelho de João, Jesus disse, olha, quando o Espírito Santo vier, Ele convencerá o que, irmãos? Ele convencerá o... Não ouvi bem, não. Convencerá quem, irmão? O mundo vai convencer de 3 coisas. Qual é? Ou quais são? Primeiro, do pecado. Segundo, da justiça. E terceiro, do juízo. E por que Ele não está convencendo agora em larga escala? Porque está faltando. Está muito lá. Deus vai estreitar. Para que você, ao falar ao pecador, no desejo de que Deus o mude, o Espírito Santo não vai dizer, olha, eu não posso mudar a ele, porque você que segue a Jesus ainda não foi mudado. Mas se ele lhe mudar, se pelo estreitamento que ele vai fazer, se pelas palavras duras e mais duras e dura que ele vai mandar, nós admitirmos, aceitarmos como sendo dele para mudar a nossa vida, aí então você vai falar e o Espírito Santo vai convencer o pecador e você colherá o resultado do toque da trombeta. Vamos seguir aqui, irmão, na nossa leitura. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos se alegravam. Não, irmãos, não, eles não se alegravam não, sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam, disto disse-lhes. Isso escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem, para onde primeiro estava? Eu imagino, se vocês não creem nisso, como seria se de repente vocês me vissem subindo numa nuvem, subindo até desaparecer? Como ia ser isso? Vocês nem iriam crer. Outra vez, provavelmente Jesus diria, vocês me chamarão de fantasma.
Pois nós vimos uma assombração, um fantasma que de repente subiu. Porque uma vez ele já havia sido chamado de fantasma. Eu imagino o que vocês iriam dizer. Aí Jesus acrescenta, meus irmãos, olha, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Olhe, as palavras que eu disse para vocês, elas são Espírito. Não é nada do entendimento de vocês, não. Vocês estão pensando em termos humanos aqui. Eu falo em termos espirituais, vocês entendem em termos materiais. Não é nada disso, não. Porque a palavra que eu falei, ela é Espírito e depois ela é vida. Não é nada natural. É uma palavra sobrenatural. É uma palavra de poder, é uma palavra transformadora, uma palavra que pode penetrar lá nos recônditos da alma do homem. E não só isso, fazer mudanças na alma do homem. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Glória a Deus. Mas há alguns de vós que não creem. Mas há alguns de vós que não creem. Meus irmãos, aqui, não é mais uma palavra lá para aquele grupo, não. A palavra agora é para esse grupo que está aqui, ó, assentado. Mas entre vós alguns que não creem. E como nós vamos saber isso? De que modo? Não é verdade, irmãos, que muitos de nós, eu diria assim, estamos parados. Nós chegamos para Jesus e estamos aí, e as práticas, se eram necessárias, elas foram feitas, mas a vida não se desenvolveu. Não acontece nada. Somos as mesmas pessoas. Não realizamos nada para o Senhor. Somos apenas aqueles que, como foi dito aqui há alguns dias passados, alguns que creram, mas não seguem a Jesus. Pessoas cuja vida, do mesmo jeito que ele começou, a vida permanece. 1 ano, 2, 3, 5, 10, 20, na igreja. Todo dia houve, mas a vida não mudou. É a mesma. Não houve um desenvolvimento. Não houve. Elas nada fazem, nada praticam, não realizam nada para o Senhor. Elas são tão satisfeitas do modo como elas estão, que parece não haver necessidade nenhuma de mudança. E claro que você conhece muita gente assim. Eu vou dizer uma qualidade. Há uma qualidade de pessoas, ou há uma qualidade de pessoa, que nunca se desenvolve, irmãos. Nasceram, ficaram crianças, permanecem crianças e não avançam. Quero lembrar uma palavra do apóstolo São Paulo lá em 2 Coríntios. Diz, olha, quando eu era menino, eu falava com menino, eu sentia com menino, eu discorria com menino. Mas logo que eu cheguei a ser grande, eu fiz o quê? Acabei com as coisas de menino.
eu agora sou um adulto. Tem muita gente, meus irmãos, que continua menino. Não realiza nada para Deus. Está satisfeito com a vidinha que vai levando, maravilha e tal. Como que isso aí satisfizesse plenamente a Deus? Não, você ouviu aqui na palavra o que é que realiza a obra de Deus. É crer, e quem crê realiza diferentemente na vida. Vidas que não avançaram, não progrediram. Eu diria até que se estabilizaram naquele projeto inicial de vida e não foram para frente. Não falam de Jesus, não testemunham. E outras coisas mais que nem precisa dizer. Mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam. E quem era o que o havia de entregar. Eu vou fazer uma colocação aqui, que acho que ela é pertinente, né? Como dizem os que falam português. Uma colocação aqui que cabe. Jesus disse que ele sabia, desde quando, irmãos? Desde o princípio, ele sabia duas coisas. Primeiro, os que não criam. E qual era a segunda? Ele sabia quem o havia de entregar. E o que há de mais aqui? É que você pode não estar fazendo nada, está aí do jeito que aconteceu, a sua vida inicial ela permanece, está tudo muito bem, etc. Você não foi lançado fora, não. O que torna, meus irmãos, a questão muito mais grave. Jesus sabia desde o começo que o Judas iria traí-lo. E o que não, olha, é o seguinte, vamos mandar esse embora porque não serve, isso aqui é traidor, vamos logo mandar embora. Não, ele ficou lá no meio deles. Não, eles estão, como nós, estão no meio da igreja, permanecem aí no meio da igreja, embora a vida seja uma vida de traição a Jesus, porque nada fazem por Ele, não no sentido humano de que Ele necessite, mas nada fazem por Ele, pelo seu reino, pela sua obra, por aquilo que Ele mandou. Mas está aí, né? E meus irmãos, suponho eu, que não há coisa pior, não há coisa mais, eu diria assim, desgraçada, não há coisa mais terrível do que a pessoa acostumar-se, ou é melhor eu dizer no meu português, se acostumar com o Evangelho. Acostumou-se. Está tão acostumado que ele sai, ele ouve e tal, ele sabe tudo, ele sabe palavra de igreja, canto de igreja, oração de igreja, ele sabe tudo, mas ele está apenas acostumado. E a vida não saiu de onde estava, está ancorada aí no mesmismo, na falta de atividade, de desejo, e não faz nada. Essa é uma coisa terrível e perigosa na vida de uma pessoa. Acostumou-se. Meu irmão, não se acostume com o Evangelho, não. Você precisa ver, olha, do jeito que eu estou, o que eu já fiz? Nada, não fiz nada, porque eu estou me acostumando. E olha, meus irmãos, acostumar-se é uma coisa muito ruim. Até com o que não presta. Até com aquilo que é ruim. Acostumar-se é uma coisa horrorosa, terrível, miserável, desgraçada. Deixa eu lhe contar uma história. Já contei aqui não faz tempo. Lá no leprosário.
O pastor da Igreja Batista estava internado lá como leproso há 35 anos. E a esposa dele era leprosa também. Eles estavam lá. Além da lepra, um dia surgiu uma dificuldade na esposa, na vida da mulher dele, da esposa, da irmã. E ela foi ao médico lá e o médico disse: olha, a senhora está com um câncer no nariz, é terminal. Já pensou? Leprosa, 35 anos e agora estava com câncer. Ah, mas quando ela ouviu que ela estava com câncer, aí ela entrou no desespero. Nunca se desesperou pela lepra, mas desesperou-se pelo câncer. Então ela correu, entrou lá um dia, entrou de mato adentro, porque naquele tempo lá na colônia tem uma leixa, havia muito mato. Ela entrou lá de mato adentro e ela foi lá e ela ajoelhou-se, ela clamou, e ela pediu, ela chorou, ela fez tudo quanto ela sabia de crente, ela apelou e Jesus curou-a do câncer. Não dê glórias ainda não. E um dia, meus irmãos, eu diria assim que laconicamente ela confessou para nós, sabe? Depois que ela foi curada do câncer, ela sabe de uma coisa, irmãos? Eu agora descobri uma coisa. Nós não fomos curados da lepra porque nós nos acostumamos com a nossa lepra. Eu creio que eu dei um estudo aqui, não faz dias, sobre os 7 tipos de lepra. Dei ou não? Deu, irmãos? Pois é. A lepra é o pecado, irmãos. A pessoa se acostuma com o pecado. Mas se ela tiver uma dor, um câncer, seja lá o que for, ela corre para Jesus curar. Mas fica acostumada com o pecado. Anos e anos. Aquela vida velha, mesquinha. Aquela vida que não fez nada. Nunca passou de onde estava. Acostumar. Nada é mais difícil do que isso. Nada é tão ruim. Acostumou-se com o Evangelho. Eu conheci um homem. Era muito difícil aquele homem não chegar num culto. E até onde eu lembro, eu nunca o vi perder uma escola dominical. E ainda tinha mais um detalhe. Ele era um homem muito fiel no seu dízimo. Ele recebia o dinheirozinho dele, ele trabalhava lá na estiva, recebia o dinheiro, no domingo de manhã estava lá com o envelopezinho dele com o dízimo. E sabe, irmãos, ele já estava desse tamanho. Ele era mais alto. Mas de tanto andar para a igreja, ele foi gastando e já estava desse tamanho, com toda essa fidelidade, com toda essa assiduidade, mas nunca entregou a vida a Jesus. Eu não sei se ele estava pensando que sendo fiel no dízimo, estava comprando Deus. Eu não sei. O que eu sei é que ele era muito assíduo, era fiel no seu dízimo, mas nunca tomou uma decisão. Que decisão, irmãos? Que decisão? Não ouvi bem. Seguir a Jesus. Aceitar, ele aceitava. Mas a decisão era seguir a Jesus. Nunca. Acostumou-se. Não se acostuma com o Evangelho não, meu irmão. Porque, além de tudo, é muito perigoso. Muito perigoso mesmo. Vamos aqui adiante ainda na nossa palavra. Então, ele disse, mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que eu havia de entregar. E dizia, por isso
eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. É uma concessão. E adiante. Agora chegamos bem no ápice da questão. Desde então, eu quero, irmãos, até antes de ler, dizer uma coisa. Eu fiquei assim muito maravilhado da maneira como eu entendi essa palavra, assim, eu acho que do modo como Deus falou comigo. E eu quero passar para você. É como se Deus dissesse, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um tratamento antecipado na vida do meu povo, para que quando eu estreitar, quando eu mandar a mão de pilão lá de cima na cabeça do povo, muitos deles não desistam e sumam e vai embora. Provisão antecipada de Deus. Quer ver? Já saber. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Dá licença, com essa aí, não, eu não vou mais lá na igreja, não, vou nada, eu não vou, de jeito nenhum, aquela palavra não é possível e tal. Eu não quero expor nenhum irmão hoje de manhã, nenhuma irmã, mas eu tenho uma irmã aqui que ela não vai se zangar comigo, também não vou expor a irmã, né? Mas eu só falar. Tinha um moço aqui na igreja que ele ouvia, e uma manhã Deus mandou uma palavra assim muito forte. E quando ele saiu daqui, ele saiu resmungando. Não é possível comer uma palavra dessa e tal. E ele falou o que ele pôde contra a palavra, ele foi embora. Mas ele foi estudar lá fora, no Recife, foi para a academia de polícia, e ele estava lá, e um dia um camarada estava com um 38 na mão lá, alterado, num lugar, e comunicaram lá, e o comandante chegou e disse, você vai lá e prenda o camarada e traga. Aí ele pensou, e agora? O cara armado, brabo, e eu sozinho. E ele resolveu, tinha que ir. E ele foi. E quando ele ia no caminho, ele começou a lembrar daquela palavra da qual ele reclamara naquele dia. E ele foi lembrando a palavra foi entrando no coração dele, foi entrando. E ele chegou lá, e lá estava o homem armado e falou, por favor, o senhor me entrega o revólver. O homem chegou, está aqui o revólver, agora o senhor me acompanha. O homem acompanhou, e ele voltou. E aí o comandante, e que daí alguma alteração? Não, de jeito nenhum, está aqui o homem. Reclamou da palavra, mas um dia a palavra valeu para a vida dele. Uma manhã deu uma palavra aqui. Os irmãos sabem, o irmão Aguinaldo até falou que eu só falo com esse lado, só não por esse lado, né, Aguinaldo? Agora eu vim desse lado aí. Aí deu uma palavra, e quando terminou o culto, eu vinha por ali, não sei o que fui fazer por ali, quando eu ia chegando ele no meio do caminho, levantou-se uma irmã assim, ela era bem da minha altura, esticou o dedão assim para mim e falou, poxa, pastor, o senhor só prega juízo nessa igreja. Ela não gostou, né, irmão? Falei, endireite a sua vida, que acaba o juízo para a irmã. Aí, ela não endireitou a vida, não, irmão. Sabe o que aconteceu, não? Querem saber o resultado? Foi o último domingo que ela veio aqui. Nunca mais voltou aqui. E tem gente aqui me olhando, me ouvindo, que muitas vezes saiu daqui zangado com a palavra. Verdade, Adileide? Não vou mais lá. Olha. Lá os judeus. Não, nós. Nós. Desde então, muitos... Como foi que eu li ali agora, irmãos? Já não andava mais com ele, não vou andar com esse cara aí, eu não vou andar de jeito nenhum. Eu pensei até que ia seguir, não vou mais, de jeito nenhum. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele, deixaram a Jesus. Então, Jesus disse aos irmãos da igreja Manuel, todos eles, quereis vós também retirados? Olha,
se a palavra é dura, se você não pode suportar esse discurso, se você está sendo, eu diria assim, até malhado pela palavra, se a palavra tem batido em você, é porque a sua vida precisa se endireitar diante do Senhor, e se endireitar, a palavra deixa de lhe bater. Quereis vós também retirar-vos? Vocês querem ir embora por causa da palavra? Então está aí, a porta está aberta, o caminho está aberto. Quereis vós também retirar-vos? Ah, mas tinha um crente lá, irmãos. Respondeu-lhe, pois, Israel, guerra. Não, Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Meus irmãos, não há outro não, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Não adianta se retirar zangado, que a palavra foi dura. E é interessante porque no dia que Deus fala, as pessoas dizem, olha, hoje o homem aí falou. E no dia que o homem faz, olha, Deus hoje falou. Não adianta mesmo. Não adianta se zangar porque a palavra está sendo dura. Porque Deus vai pedir mudança na nossa vida. Vai pedir mudança nos nossos costumes. Deus vai pedir um bocado de coisa. Ele vai estreitar. Só tem um jeito. Ou você fica, ou você vai embora. O único jeito. Se fica, sabe que vai ser espremido. Mas se vai embora, não será espremido aqui, mas será espremido no inferno. O que me parece um pouco pior, né, irmão? Olha. Senhor, para quem iremos nós? Mesmo nesses dias de lutas aí, não há outro meio. Não há. O Senhor é maravilhoso, é bom. Quantas pessoas estão aqui já foram curadas pelo Senhor? Anteontem recebemos um telefonema, a irmã que ligou quase nem podia falar, chorando. Mas não é porque ela estivesse mal, não. Porque ela estava com um nódulo no seio, ia ter que fazer uma operação, tirar o seio fora. E de repente Jesus tirou o caroço e ela ficou curada. E ela telefonou, oh, glória a Deus. E ela chorou à vontade. Porque Jesus havia feito um milagre na vida dela. Quer retirar? Vá. Agora, lá fora não tem nada. Porque só quem tem palavra de vida eterna é o Senhor. Não se iluda vivendo de qualquer jeito, não. Vá para Jesus, entrega a sua vida a Ele. Porque você tem a impressão de que já entregou. Não, precisa fazer uma entrega definitiva a Ele para segui-lo. Não se zangue não, porque eu já vou terminar, tá? Aliás, se zangar vai ser à toa. Não se zangue não, porque a irmã vai vir aqui dar um testemunho, tá, irmãos? A irmã que foi curada, ela vai vir aqui, ela vai dar um testemunho. Ela não é daqui da igreja, não. Graças a Deus, não. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Irmãos, e olhe mais. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. A palavra Cristo aqui está muito bem colocada, muito bem. Olha, e nós temos crido e conhecido que tu és Josué, que era o primitivo nome de Jesus em hebraico. Nós temos crido e conhecido que tu és Jesus, o nome dele em grego. Não, tu és o Cristo, tu és o sofredor. O sofredor de Deus, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós, os 12,
E um de vós é um. Essa palavra eu não digo não, se você quiser diga. E um de vós é um. Se lá nem ouvi nada. Não escolheu a vós, os 12, contudo, um de vós é um diabo. Que coisa, né, irmãos? Isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar. Sabe um negócio triste por aí? Tem uma coisa tristíssima aí, irmãos. O que será, hein? Sendo um dos 12. Sendo um dos 12. E deixa eu esclarecer aqui um detalhe a mais. Algumas pessoas acham, entendem, que o Judas foi escolhido para trair Jesus. Não, isso é heresia. Ele não foi escolhido. No lugar do Judas poderia ter sido você ou eu. Não, não foi escolhido. Ele não nasceu predestinado para trair Jesus. Não, de jeito nenhum. Como nenhum de nós. Mas o que aconteceu, irmãos? Aconteceu uma coisa, irmãos. Ele ficou no estado daqueles dos quais nós ouvimos no começo da palavra. Ele não foi a Jesus para uma mudança na vida, mas os seus interesses pessoais, a sua ganância, a sua usura, a sua avareza. Ora, ele era um idólatra. E ele traiu porque ele não foi para Jesus para uma mudança. Todo mundo estava ativo e ele não. Ele era aquele camarada que o interesse dele estava aqui, era secundário, era por trás. Que tudo que ele queria era satisfazer. Eu preciso mais uma grana. Não, eu preciso mais uma grana. Agora dá para me vender esse camarada aí por 30 moedas. Maravilha! Sabe por quê, irmão? Porque ele não foi a Jesus para ouvir, para seguir. Não era aceitar não, porque ele aceitou. Seguir a Jesus. E eu quero terminar para passar a palavra para o pastor Luciano, vou só pegar minha Bíblia, dizendo a última coisa nessa manhã. Eu espero não morrer para dizer muito mais. Que última coisa é? Vai já saber. Judas vendeu Jesus por quanto, irmãos? Moeda de prata ou de ouro? De prata. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Sabe de uma coisa? O Judas levou uma vantagem que alguns aqui não têm. Pastor, como é isso? É. O Judas levou uma vantagem que alguns aqui não têm. Ele vendeu por 30 moedas e alguns têm traído Jesus de graça.